Olá, que bom estarmos juntos nesse podcast. Quero te cumprimentar, agradecer sua presença, dizer que é muito bom estarmos juntos nesse nosso encontro, onde eu vou te contar um grande segredo que vai salvar grandes coisas no nosso mundo, na nossa sociedade, gerar grandes transformações. Mas antes de eu te contar esse segredo, eu quero te convidar para você baixar o nosso canal. Você quer receber o podcast todos os dias, diários? Então, entra lá, baixa o aplicativo, entra e procura o nosso canal Ideias que Educam, que é um canal voltado para professores, educadores e pais também, principalmente, para a gente começar a mudar, fazer uma metanoia nessa questão de educação e de formação dos nossos belos seres humanos por aí. E também quero te convidar para você acessar o nosso site www.frones.net.br, que você vai encontrar nossos conteúdos lá, também pelo Facebook Alex Ferreira e Ana Paula Nogueira, ou pelo YouTube, acessando o nosso canal Frones, certo? Então aí ficou o nosso recado. Eu quero começar hoje uma grande reflexão com um tema importantíssimo, que é o segredo para salvar e melhorar cada vez mais o nosso Brasil, a nossa sociedade. E eu vim contar esse segredo para você. O que será que é? O que você imagina, qual que é o grande segredo que a gente vai colaborar efetivamente para a mudança na nossa sociedade? E aí, o que é que você acha que você está pensando? Eu vou te dizer qual que é esse segredo. Sabe qual que é? Bem, é a maternidade. Isso! Maternidade, uma coisa que parece que é tão tosca, né? Tão boba, não, mas é a maternidade. Maternidade pode mudar o nosso mundo, porque mãe salva vidas. Mãe salva almas. Mas eu não vou dizer falando isso. Eu vou te dizer por que estou falando isso para você. Bem, nos meus 10 anos de experiência de trabalho, sou assistente social. Nos 3 últimos anos, eu me adentrei de cabeça dentro da parte educacional. E nesses últimos anos, tudo que eu conversei, dialoguei com mães, pais, famílias, crianças, todo esse contexto que faz parte do processo de educação, eu consegui entender muitas coisas que às vezes a gente não encontra respostas. Por exemplo, às vezes tem tantos projetos sociais por aí, tem objetivos claros, metas, no sentido de trazer uma nova roupagem, uma nova direção, um resgate, promover um resgate desse ser humano. Só que muitas vezes os objetivos não conseguem alcançar as suas metas. Às vezes os projetos e as pessoas que conduzem os projetos têm até uma certa frustração com relação a isso, mas a explicação disso ela está muito lá embaixo, porque existe uma raiz que foi plantada nesse ser humano, uma raiz que adoeceu e que às vezes você tenta construir um trabalho lá na frente e você não consegue. Por quê? Porque essa raiz, essa planta desse ser humano, ela está afetada e ela precisa de cura. E essa cura, às vezes, ela não tem tempo suficiente ali para acontecer essa cura, porque já se passou e às vezes a pessoa não conseguiu também procurar se curar nesse sentido. Mas o que é isso, Ana Paula, que você está querendo me dizer? Eu quero dizer sobre o efeito que a maternidade tem na vida das pessoas. Por que eu estou querendo dizer isso? Eu vou te contar 3 histórias. Nessas 3 histórias, eu queria que você entendesse o impacto que uma maternidade responsável, uma maternidade que se compromete com o outro, com o teu filho, ela pode produzir resultados magníficos. Mas uma maternidade que não tem comprometimento é uma maternidade que vai afetando a raiz dessa árvore e vai fazendo com que ela fique doente. Então é isso que eu quero deixar muito claro para você. E essa, para mim, é a resposta para que muitas coisas não avancem, muitas coisas, por mais que existem projetos, ideias, conteúdos, trabalhos, às vezes o ser humano vai até um ponto, mas depois ele não consegue ultrapassar. Então, minha proposta é essa. Minha proposta é falar para você e você falar para outras pessoas que existe uma forma de mudar isso. Desde que a gente foque nesse grande segredo que é o quê? Mudar a maternidade. A maternidade da sua vizinha, da sua amiga, da sua irmã,
de alguém que você conheça, da tua esposa, sei lá quem está me assistindo aí, mas mudar esse conceito de maternidade, que precisa ser eficaz para ter um resultado maravilhoso naquele ser humano que você está semeando, jogando água, regando e fazendo ele crescer. Bem, então eu vou te contar essa historinha. Durante o tempo onde que eu estava atendendo as pessoas, as famílias dentro da educação, eu quero contar 3 histórias, muitas histórias me marcaram, mas eu resolvi escolher 3 histórias para contar para você. Uma história é uma mãe que tinha 4 filhos, e essa mãe que tinha 4 filhos, chegou ao final que ela perdeu a guarda dessas crianças. Um tinha deficiência e os outros 3 também estavam guardando. Ela perdeu a guarda definitiva dessas crianças. Foi determinado com que o conselho retirasse essas crianças. As crianças voltaram para seus pais, outros... E essa mãe ficou com um buraco enorme, né? Mas por que essa mãe perdeu a guarda dessas crianças? Na comunidade onde essa mãe morava, né, com os vizinhos ali, o que os vizinhos observavam das atitudes e sabiam o que a mãe fazia? A mãe, ela teve vários relacionamentos, mas depois ela havia se casado, não deu certo o relacionamento, só que ela já tinha um histórico anterior de prostituição. E depois ela continuou dentro do próprio relacionamento, fazendo os programas, escondido, e depois que terminou o relacionamento, continuando com esses programas. Além da questão dos programas, essa mãe entrou no uso de drogas. E quando ao entrar na questão do uso de drogas, a mãe começou a ter comportamentos assim de deixar as coisas acontecer. Então os filhos não ficavam muito com essa mãe, ela não tinha um hábito de cuidar desse filho. Então ficava na casa vizinha, da outra, e deixava para casa de um amigo, e deixava. E o dia passava, ficava lá. Não tinha aquela questão assim, do horário do almoço, não tinha. Então era o vizinho que cuidava, tratava, que fazia coisas, às vezes era o vizinho que levava na escola. Então tudo isso acabou gerando um incômodo entre as pessoas da sua comunidade. E aí era queixa em cima de queixa, queixa em cima de queixa. Nessa queixa em cima de queixa, e nessas avisos, você tem que melhorar, você precisa melhorar, a mãe não conseguiu. O que aconteceu? Foi lá e foi retirada a guarda das crianças. Agora eu não vou entrar na discussão porque que deveria ter feito um trabalho com essa mãe, que realmente deveria ter sido feito, porque não existe esse trabalho, essa questão dessa política de ajudar essas mães que estão nessa situação, que é um buraco enorme, né? Difícil para sair dessa situação, não é uma solução fácil, mas eu não vou entrar nesse mérito da questão, não. Mas, enfim, essa mãe perdeu a guarda das crianças. E o que aconteceu depois que essa mãe perdeu a guarda das crianças? Ela entrou mais, se afundou mais ainda na prostituição e continuou na dependência química, como se fosse assim um porre que ela tomou, tá tomando, tá se afundando, ela tá no porre, por quê? Porque perdeu os filhos, porque doeu. Então, eu te digo assim, um dia eu tive a oportunidade de fazer uma visita até a casa dessa mãe. E nessa visita, ela me contando um pouco da sua história, essa mãe me disse o seguinte, que quando era criança, a sua própria mãe não havia cuidado dela. Ela havia deixado com os outros, dado para os outros, para cuidar dela. Por quê? Porque essa mãe foi atrás de um outro homem. E ficava enrabixada, era hora com um homem, hora com outro, hora com um homem, outra com outro. Então essa mãe não foi criada pela própria mãe. E talvez inconscientemente também repetiu a história da mãe dela, se repetiu na história dela. Porque também ela não teve condições de cuidar dos próprios filhos, onde aconteceu a perda da guarda. Agora eu quero ir para outra história com você.
Um dia também, eu tinha um hábito de fazer sempre formação com os pais. Então, uma vez por mês a gente marcava uma formação, a gente trabalhava um tema para ajudar os pais na educação dos filhos. Depois dessa formação, uma avó me procurou. E essa avó me procurou mais para fazer assim, um desabafo daquilo que acontecia na vida dela, entre a filha com a neta. E nesse desabafo, ela me relatou o seguinte, que ela e a filha brigavam muito, a filha tinha problema com drogas, a filha toda hora estava com um homem, e a filha não tinha condição de cuidar da menina. Tanto é que a avó estava cuidando da neta, porque essa filha tinha essa vida toda desenfreada. E ela sofria muito com isso. Até porque o relacionamento das duas era briga constante, chega até no tapa. E aí, depois que ela me contou essa história, eu fui perguntar para a avó, vó, mas como que foi a tua vida, o teu relacionamento com teus filhos, com essa tua filha, quando eles eram pequenos? Como é que era? E essa avó começou a me contar a sua história. E nessa sua história, o que ela me deixou muito claro? Que também a história dela se repetiu na história da própria filha. Por quê? Porque essa avó, ela teve um casamento que não deu certo. Depois ela saiu desse casamento, foi para outro relacionamento. Nesse outro relacionamento, encontrou uma pessoa que tinha problema com bebida alcoólica. Começaram a brigar, não deu certo esse relacionamento. Depois foi para um outro relacionamento. No outro relacionamento, aí o problema era a agressividade da pessoa que estava com ela, de bater. Não deu certo também, foi para um outro relacionamento de outra pessoa também, tinha problema com drogas, e aí foi indo. Eu sei que ela teve 5 relacionamentos. Nesses relacionamentos, ela já tinha filho do primeiro, e depois nasceram mais alguns filhos. E as crianças ficaram convivendo com tudo isso. Com vários parceiros que entraram na vida dela, porque ela procurava dar certo no relacionamento. Então, entrava num, não deu certo, entrava no outro. Entrava num, deu certo, não deu no outro. Então, ia até acertar. E nessa busca por acertar, os filhos vivenciaram várias situações difíceis. Então, desde a entrada e saída de várias pessoas na vida dessa mãe, como também o problema da agressividade, como o problema da bebida alcoólica. E o que aconteceu? A história dessa avó se reproduziu também na história dessa filha dela. Por quê? Tanto a avó como a filha tiveram vários relacionamentos. A filha também teve problema da bebida alcoólica. A filha também teve problema da agressividade, do sofrer violência. Por quê? Por entrar em vários relacionamentos com várias pessoas diferentes, com vários tipos de vícios diferentes, ela também passou por tudo isso. A única coisa que a avó não teve foi problema com as drogas, porque na época não existia esse problema. Então, olha como que uma história se repetiu na outra. E por final, quero te contar outra história. Teve um dia que eu chamei uma mãe para conversar, das várias mães que eu sempre procurava chamar para conversar, para entender a história de vida dela, das crianças. Eu chamei uma mãe para conversar. E nessa história de vida, o que essa mãe me relatou? Como que foi a vida dela? A vida dela foi uma vida muito sofrida, porque aos 5 anos de idade, a mãe também a abandonou. E abandonou por quê? Por conta de uma pessoa que ela gostava muito. Então, foi lá e abandonou a filha. E a filha ficou com os tios, sendo cuidada, criada por esses tios. Esses tios, com o tempo, essa mãe nunca vinha e essa criança tinha um hábito de ir sempre ao portão. Porque ela sempre achava que a mãe um dia podia voltar. Quando a mãe ia voltar para cuidar dela. Então, ela sempre ia ao portão na esperança que a mãe viesse para cuidar dela. E ficou por muitos anos com essa esperança do retorno da mãe, mas a mãe nunca retornou. O que aconteceu? Os tios acabaram por adotar essa criança, só que aos 11 anos de idade a tia faleceu. E essa tia faleceu e ficou o tio. E o tio já tinha problema com bebida alcoólica. O que aconteceu? A convivência não foi sustentável. Onde ela procurou casa de amigos, ficava um tempo na casa um, ficava na casa do outro, até que encontrou um rapazinho, perdeu a virgindade aos 13 anos de idade e logo engravidou. E esse rapaz tinha problema com drogas, o relacionamento não deu muito certo,
Só que como ela não tinha por onde ir, o que fazer, o que ela resolveu? Deixar a criança com a avó, a mãe do rapaz, para cuidar, porque ela não tinha para onde ir. Depois entrou num novo relacionamento com uma pessoa que era egressa, e essa pessoa que era egressa tinha problema de agressividade, onde ela viveu um relacionamento que ela apanhava muito. Nesse relacionamento também veio uma gestação, e dessa gestação foi a mesma história. Ela não tinha para onde ir, mas o relacionamento não dava certo, também deixou com a mãe do rapaz. Só que não parou por aí. Nessa gestação, ela conheceu uma amiga que apresentou a prostituição para ela, e não tem para onde ir, e grávida ela fez programas. Só que tiraram ela de lá, mas depois ela não teve essa condição de ficar. Eu sei que ao final foram 4 filhos que ela teve, 3 filhos que ela deixou para adoção, e outros 2 que ela entregou às avós para que cuidasse desses filhos delas. E nesse conhecer essa prostituição, ela era a única ferramenta de sustento para ela. E por muito tempo ela manteve a prostituição na vida dela. No entanto, no último relacionamento, por incrível que pareça, dos 4 filhos que ela teve, os 3 primeiros eram homens. A última foi mulher. E essa última ela resolveu cuidar. Segundo ela havia me dito que ela estava estabilizada financeiramente. Que era o último filho, ela estava mais estabilizada, por isso ela resolveu cuidar. Mas eu não sei te dizer se às vezes ali também ela não se viu na própria filha. Porque era a mãe que abandonou com 5 anos de idade, foi embora. Então era a chance, às vezes, ali que ela tinha para falar assim, não, vou escrever uma história diferente. Uma menina, sou eu, minha história. Mas, enfim, ela assumiu essa filha. Só que nesse sumir essa filha, ela trabalhava na roça, depois ainda mantinha a prostituição, porque ela não conseguia se manter financeiramente. E quando nós conversávamos, ela estava em um momento da vida dela que ela estava querendo abandonar a prostituição, procurando um trabalho fixo para conseguir sustentar essa filha só com o trabalho fixo dela. Então, o que eu estou te contando essas 3 histórias, por quê? Para você entender o tanto que machucou, o tanto que feriu e o tanto que arruinou as escolhas dessas mães por essas filhas que tiveram uma vida toda sofrida. Então, eu gosto de fazer uma comparação com a relação de Adão e Eva. Eu quero pegar a história da Eva. Por exemplo, a Eva estava lá no paraíso, né, desfrutando do paraíso. Aí, de repente, chega a bendita da cobra, lazarenta. Aí ela fala assim, olha, Eva, se você comer do fruto dessa maçã, você vai ter acesso ao conhecimento. E aí jogou um monte de miguela na cabeça da Eva. Ela ficou pensando assim, cara, você é poderosa e tudo mais e tal. Então ela foi lá e nhaque, comeu a maçã. Aí que comeu, o que a lazarenta fez? Entrou um monte de desgraça, vamos dizer, né, desse mundo. Aí eu vou te contar uma coisa, que muitas vezes mãe é igual a bendita dessa Eva. Tem mãe que é Eva. Por quê? Porque a cidadã tá lá, aí de repente aparece a maçã na frente dela com a serpente para tentar ela. Olha lá, Maria, Joana, Rafaela. Olha, você tá vendo aquela maçã? E a maçã é um homem, gostosão, fortão, cheirosão. Tá vendo aquela maçã ali? Então, ela é gostosa. Vai lá experimentar um pouco. E aí, o que acontece? A bendita da Maria, da Joaquina, da Rafaela, da Sebastiana resolve experimentar a maçã. Aí, não experimentar a maçã, gosta demais da maçã. E aí, ela
ela pode acontecer várias coisas na vida dela. Ela pode embarcar com a maçã e ir embora. Ela pode, muitas vezes, deixar a maçã entrar na vida dela. Aí depois não dá certo essa maçã, ela resolve comer a pera, o morango, o abacaxi, o caju, a jaca e vai comendo por aí. E tudo isso vai gerando consequência na vida de quem? Dos coitados filhos. Então a maçã, essa maçã acabou gerando um veneno na vida dos próprios filhos. Então por isso que eu digo assim, que uma mãe, ela pode, com a sua maternidade, levar os filhos à porta do céu. Quando ela se dedica, ela se doa, ela se gasta, ela acompanha, ela forma, ela dá amor, carinho. Mas uma mãe que pelas suas escolhas de vida, não, eu escolhi esse caminho. Não, eu escolhi a minha felicidade exclusiva. Meus filhos vêm juntos, se quiser ser feliz comigo. Então, quando a mãe toma uma decisão errada, ela é responsável pelas desgraças, desculpa a palavra, mas são desgraças que acontecem também na vida dos filhos. Então, eu tenho convicção, e eu vim falar para você hoje, se a gente quiser fazer o nosso mundo um mundo melhor, às vezes a gente fica pensando em tanto projeto, projeto social, política pública, né? Não, a gente tem que pensar em política pública, só que a maior política pública, o maior bem comum que nós podemos fazer no nosso mundo é ajudar as nossas mães, ajudar você. Eu preciso me ajudar a ser a cada dia uma boa mãe. Porque eu sendo a cada dia uma boa mãe, eu vou cuidar da raiz que eu estou plantando, da árvore. Eu vou cuidar, vou regar, não vou deixar vir uma doença, não vou deixar aquela árvore morrer. Você está me entendendo? O poder que uma mãe tem na vida de uma pessoa. E quando eu cuido dessa árvore, essa árvore tem vida, essa árvore produz fruto. Agora, se eu não cuidar da raiz dessa árvore, se eu não proteger essa árvore, vai vir uma doença e vai matá-la. Então, não seja você, mãe, responsável pela morte dessa árvore. Então, se você gostou desse vídeo, se você gostou dessas reflexões, compartilha ele. Compartilha com a tua amiga, com a tua vizinha, com você que é mãe, com quem você precisa levar essa mensagem. Porque nós que somos mães, nós precisamos ter a convicção que o nosso papel é tão importante, tão restaurador, digno de política pública nosso trabalho é. Porque nosso trabalho é fenomenal. Então, nós precisamos ter essa convicção, essa certeza que nós somos responsáveis por um mundo melhor. E o mundo melhor começa a partir de eu, a partir de você, certo? Então, acredite nisso, acredite na sua maternidade, acredite que ela vai fazer diferença na vida de outras pessoas. E se você gostou desse vídeo, compartilhe. Ajude o quê? A gente pipocar essa ideia por aí, para a gente fazer com que mais mães se juntem-se a nós, para a gente levantar uma bandeira de uma maternidade saudável, uma maternidade que vai ser responsável por vários frutos que vão mudar a vida de muitas pessoas, certo? Um beijo de coração, um abraço a você que está nos assistindo, espero que você continue nos acompanhando, até mais. Tchau!